Então, estamos aqui numa série, nesse mês, sobre o tema frutificar. Hoje nós vamos ouvir a 11ª mensagem, São 12 no total. Hoje pela manhã pregou o nosso irmão presbítero Eric, E agora à noite vai pregar o nosso irmão seminarista Patrick Borges, Então ele vai estar vindo aqui, passando o microfone para ele, ele vai falar para os irmãos qual é o tema, que ele recebeu nessa série. Fique com o seu coração aberto para Deus falar a sua vida, amém? A paz do Senhor, irmãos. Muito obrigado, irmão. É sempre um motivo de alegria, estar aqui. Ao mesmo tempo, aquela responsabilidade, tenho que dar conta do que eu vou falar, porque é a palavra de Deus e tem que causar efeito de vida, de edificação para a igreja. Hoje eu estou com o tema frutificando em todos os lugares. E eu penso que sempre que nós trabalhamos ou pregamos em cima de um tema, não é uma coisa simples, porque às vezes você está ali fazendo o seu devocional, lendo a Bíblia, e Deus fala com você em particular, mas você tem um desafio de ouvir Deus falar num tema que já foi determinado, Mas Deus, Ele é um Deus de graça, e Ele fala em toda a Bíblia. Se você estiver disposto a ouvir, Ele vai falar. E eu creio que Deus vai falar com você essa noite, lá no Salmo de número 1. Amém? Então você pode abrir a sua Bíblia aí, no Salmo de número 1. E eu vou pedir para os irmãos, aqueles que têm o celular aí, que utilize o celular somente para a Bíblia. Não entre em redes sociais, não fique mexendo com o celular enquanto estiver sendo ministrado. Na verdade, nem na hora do culto isso deve acontecer, quanto mais na hora da palavra, Então eu peço aí com um pouco de reverência ao Senhor em relação a isso. Não é um problema você utilizar a Bíblia no celular. No entanto, a Bíblia, amém? Amém? Então vamos lá, Salmo de número 1 diz assim a palavra do Senhor: Feliz é aquele que não segue o conselho dos perversos ou dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores ou não imita a conduta dos pecadores, nem se junta na roda dos zombadores ou escarnecedores. Pelo contrário, tem prazer na lei do Senhor e nela medita dia e noite. Ele é como árvore plantada à margem do rio ou junto a ribeiros de águas, que dá o seu fruto no tempo certo, suas folhas não murcham ou não caem, e ele prospera em tudo o que faz, ou tudo o que fizer prosperará. Os ímpios não são assim. O mesmo não acontece com os perversos. São como palha levada pelo vento. Serão condenados quando vier o juízo, ou não resistirão no juízo. Os pecadores não terão lugar entre os justos, ou não permanecerão na congregação dos justos. Pois o Senhor guarda, ou conhece, ou aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos perversos leva à destruição. Ou o caminho dos perversos do ímpio perecerá. Amém? São tantas as versões, na verdade? Acredito que cada um está com um aí. Mas todas expressam a mesma verdade, que nós vamos aqui, pela misericórdia do Senhor, ver, Eu peço que você curve a sua cabeça. Vamos falar com Deus a respeito disso aqui. Pai, nós te louvamos, nós bendizemos ao teu nome, e agora nós nos submetemos à verdade da tua palavra, Senhor. Fala conosco, Senhor. Nós colocamos aqui em teus pés as nossas vidas e deixamos de lado a soberba, a prepotência, o orgulho. Nós não somos nada, mas nós reconhecemos que o Senhor é a vida, é tudo em nós. Fala conosco, Pai. A tua palavra é a tua revelação e nós queremos ver ao Senhor, e que nesta noite possamos ter um pouco mais de ti em nós, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós estamos vivendo um tempo de expectativa muito grande, não é verdade? Em relação ao próprio tema que nós temos aqui. Nós estamos vivendo a expectativa de produzirmos, de sermos produtores de frutos para esta geração, na qual estamos incluídos, independente da sua faixa etária, independente da sua idade. Nós
vivemos nessa expectativa. O ano de 2019 vai ser um ano de fruto. É ou não é? Amém? Então foram trabalhados aí até agora 10 temas a respeito disso. E creio que a igreja foi bastante edificada a respeito disso aí. Você tem o desafio agora. Nisto meu Pai é glorificado, no fato de vocês darem muito fruto. No entanto, você não tem que se deter apenas em produzir em um lugar. E esse é o meu desafio aqui para vocês. Fazer você entender que você precisa produzir em todos os lugares. Independente do lugar que você estiver, você precisa produzir frutos. E o Salmo 1 vai nos ensinar, vai nos explicar alguma coisa aqui a respeito disso. Para isso, nós precisamos entender que as nossas raízes precisam estar firmadas, estabelecidas em um lugar. E qual seria esse lugar? Qual seria o lugar? Veremos através desse salmo aqui, onde nós vamos estabelecer as nossas raízes. O salmista começa, portanto, e todo salmo é um cântico, um louvor, e ele começa a fazer uma explicação muito importante. Esse aqui é o salmo, eles dizem que é o salmo introdutório, né, de todo o livro dos salmos, de todo o conjunto, porque a partir disso vai compreender os outros, andar da forma que Deus quer, da forma que os outros salmos também ensinam. E aí o salmista fala: feliz, bem-aventurado é aquele que não segue o conselho dos ímpios, ou é aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios. É aquele também que não se detém ou não imita a conduta dos pecadores e nem se junta à roda dos zombadores. Nós vamos trabalhar aqui numa sequência lógica, nós vamos ir interpretando o texto, até que nós chegamos a algumas aplicações que vamos levar para o tema. Então não se preocupe se as coisas não estivessem encaixando a princípio na cabeça de vocês. Nós iniciamos aqui vendo que há uma promessa aqui, que existe a felicidade para aqueles que não cometem isso aqui, que não agem segundo essa forma aqui, que não andam segundo o conselho dos ímpios. Mas existe mais verdades nisso aqui, porque há uma sucessão de informação. Ele não anda, ele não se detém, e ele também não se assenta na roda dos escarnecedores. E o que significa tudo isso? Vamos lá para o primeiro, a parte A do versículo. Não segue o conselho dos ímpios. Mas o que seria seguir o conselho dos ímpios? Conselho é a orientação, o aviso, o parecer, a opinião de alguém concernente a alguma coisa, alguma realidade. O conselho do ímpio é a orientação que conduz à perdição, é o aviso que planta a semente da dúvida, é o parecer que contradiz a verdade e a justiça, é a opinião que massageia o ego e evita a correção. Este é o primeiro passo para a ruína. E eu lhe pergunto desde já: a quem você tem dado ouvidos? Isso aqui vai depender o resto do caminho. A quem eu estou ouvindo? Quem são os meus conselheiros? Feliz é aquele que não ouve o ímpio. Mas quem ouve o ímpio está dando o primeiro passo para a ruína, o primeiro passo para a perdição. Depois que ele escuta o ímpio, ele prossegue. E diz aí que ele para no caminho do pecador. Ele se detém ali. Ele começa a imitar aquele que faz o que é errado. Imitar é repetir, reproduzir o que foi feito por alguém. Deter-se no caminho significa se tornar discípulo do pecador de forma a prosseguir pelo mesmo caminho que ele está, andar na mesma direção. Este é o segundo passo para a ruína. Primeiro eu ouvi. Fui ali seduzido pelo conselho e agora já estou começando a fazer igual. Mas não para por aí. Ele prossegue dizendo: nem se junta à roda dos zombadores. Aqui é o último passo para a ruína. Aqui é quando tudo se perde. Aqui é quando você desiste de fazer aquilo que o teu Criador mandou você fazer. Fez para o propósito que Deus tem para você, você abre mão dele quando você chega neste nível. Mas antes eu lhe pergunto: a quem você está imitando? Já que o primeiro passo é ouvir, o segundo é imitar. Depois ele prossegue e diz: não se assenta.
O que significa isso? Agora ele subiu um nível aqui. Ele se tornou integrante. Ele está assentado junto à roda dos zombadores. Então, existe aqui um indivíduo que ouviu um conselho, obedeceu ao conselho, se tornou imitador, e depois que ele se tornou imitador e discípulo, ele passou a ser igual. E o conselho todo é para que nós nos desviemos disso aqui. E como é que eu faço isso? Tudo isso aqui que eu disse corresponde a um processo de regressão da própria condição de criatura a despeito do Criador. Primeiro se ouve o conselho do ímpio e é seduzido por ele. Este é o primeiro passo, como eu disse. Depois de ser atraído pelo mau conselho, se detém em seu caminho, passa a ser imitador, discípulo, reprodutor da mesma iniquidade do mestre, até que por fim se torna semelhante, igual a ele, e se assenta em sua roda e passa a desprezar a lei e a orientação do seu próprio Criador. O termo zombador aqui faz referência à lei de Deus. Quem ouve o ímpio se rebela contra Deus, começa a zombar do que Deus fez, do que Deus ordenou. Mas o conselho aqui é que existe alguém feliz por não fazer essas coisas. Porque ele, pelo contrário, opostamente, ele tem o seu prazer na lei do Senhor. E na sua lei medita de dia e de noite. E aqui nós entramos no campo que geralmente não se é muito falado, que na verdade não é muito vivido por nós talvez. É uma coisa talvez até desconhecida, apesar de se já ter ouvido falar, que é a questão da satisfação. Por quê que é tão estranho assim para nós? Porque às vezes nós buscamos satisfação em tudo, menos na fonte de verdadeira satisfação. A felicidade, ela é consequência da satisfação. Feliz é o homem que não faz tudo isso que eu li aqui, porque a sua satisfação está na lei do Senhor. A felicidade que o mundo procura está na lei do Senhor. Então, para que nós chegamos lá ao ponto de frutificar em todos os lugares, nós temos que estabelecer as nossas raízes na lei do Senhor. Só que de forma a ter satisfação nelas. E eu quero pensar um pouco com vocês a respeito disso aqui. E John Piper, no seu livro Plena Satisfação em Deus, diz isso aqui, e eu quero que vocês prestem atenção. Aparentemente, as pessoas estão dispostas a permitir que o prazer seja um resultado secundário do nosso relacionamento com Deus, mas não parte essencial do mesmo. As pessoas se incomodam em dizer que temos por obrigação buscar o prazer. Assim, ouvimos coisas do tipo: não busque o prazer, busque a obediência. Mas a busca pelo prazer cristão, ok? Prazer cristão responde: isto é como dizer, não coma maçãs, coma frutas. Porque o prazer em Deus é um ato de obediência. Regozijarmos-nos em Deus é um mandamento. Se obediência significa fazer o que Deus manda, então o prazer não é meramente uma consequência da obediência, mas é um ato da obediência. A Bíblia nos diz repetidas vezes para nos regozijarmos em Deus. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos. Exultai vós todos que sois retos de coração. Salmo 32, 11. Alegre-se e exultem os povos. Salmo 67, 4. Deleita-te no Senhor. Salmo 37. Alegrai-vos porque o vosso nome está arrolado nos céus. Lucas 10, 20. Deleito-me, esse aqui é o que eu mais gosto. Deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. A tua lei está dentro do meu coração. O prazer é parte da obediência e não mera consequência. Você já pensou a respeito disso? Eu obedeço a Deus, não por obrigação, mas por prazer. Porque eu tenho satisfação nisso. Deus é a minha satisfação, é o meu prazer.
eu estou contente em Deus, e por isso eu não sinto falta de nada. Bruce Waltke, um intérprete da Bíblia, traduz feliz por como é recompensadora a vida de quem? De quem tem por satisfação a lei do Senhor. Então, o que seria essa satisfação, se não o fato de estar completo em Deus? Contente, sem falta de nada. Será que nós não estamos vivendo o inverso? Será que as coisas não estão totalmente invertidas em relação a isso aqui? Porque geralmente nós vivemos uma vida de entretenimento, porque precisamos de alguma forma ser satisfeitos. Nós sempre precisamos de uma fuga, de um refúgio. Enquanto Deus tinha que ser o nosso refúgio, enquanto Deus tinha que ser, não o nosso entretenimento, mas o lugar em que eu tenho satisfação e descanso. Então eu passo para uma questão que o próprio texto vai nos fazer pensar. Prazer é diferente de senso de obrigação. Estar aqui no culto hoje, meu irmão, não tem que ser por obrigação. Tem que ser por prazer. Estar aqui hoje não tem que ser porque o pastor Ronaldo depois do culto vai ficar triste e vai ter que mandar uma mensagem para você lá depois. E aí você vai ficar constrangido e falar, eu vou no próximo. Não significa isso. É você ter contentamento e falar, eu faço isso aqui porque isso é a minha vida. Eu faço isso aqui porque tem relação com Deus que eu sirvo. Então eu pergunto para a igreja, quando iremos de fato obedecer, tendo em vista o próprio valor da obediência? Quando diremos sim para as ordenanças do Senhor por sentirmos satisfação nelas? Será que nós não obedecemos a Deus pelos medos das consequências? Se eu não fizer isso, vai acontecer aquilo comigo. Não é assim que nós pensamos? Se eu deixar de dar, se eu deixar de ir, ou se eu deixar de fazer, eu vou receber consequências. Isso é um pensamento medíocre, de quem ainda não conhece ao Senhor. Porque quem conhece ao Senhor faz porque ama Ele, tem prazer nele. Como é bom estar na casa do Senhor, é por isso que o salmista diz, é melhor estar na casa do Senhor um só dia, do que estar 1000 em qualquer outro lugar. O salmista Davi diz assim, esse texto é impressionante, Senhor, se a tua lei não fosse a minha satisfação, o meu sofrimento já teria me destruído. Isso tem que nos fazer pensar, onde é que está o meu coração? Será que a lei de Deus realmente é a minha satisfação? Eu estou obedecendo a Deus por causa do meu senso de obrigação, por causa do medo das consequências, por causa do que os outros irão falar. Se é por tudo isso, a quem você está servindo, senão aos próprios homens? Como os fariseus a quem Jesus disse, eles vivem em função da aprovação dos homens e não em função da aprovação de Deus. É um salmo tão simples e tão bonito, mas que tira dele mesmo verdades tão profundas a respeito da nossa posição perante Deus. Coisas as quais nós não paramos para pensar, porque estamos envolvidos demais com as nossas distrações, com os nossos entretenimentos. Tudo é muito bom para nós. Nós temos muitos compromissos e temos que cumpri-los todos, mas quando se trata de Deus é segundo plano, e se der tempo eu faço. Nós temos a miséria, e me desculpem o termo, de pensar que Deus tem que ser incluído na nossa agenda. E Deus não tem que ser incluído na nossa agenda. A nossa agenda está aquém de Deus. A nossa mentalidade tem que estar em Deus 24 horas por dia. E aí nós vamos compreender o que o salmista diz depois. A gente procura fazer assim, eu tenho tempo para o trabalho, para o serviço, para a família, e eu vou separar um tempinho na minha agenda para Deus. Deus não quer sua agenda. Deus quer seu coração por completo. Família, Deus. Família com Deus. Trabalho com Deus. Escola com Deus. Vida com Deus. Deus não está na sua agenda. Deus tem que estar na sua vida, e a sua vida tem que ser vivida a partir de Deus. Satisfação é isso. Eu tenho tanto prazer em Deus que eu faço questão de incluí-lo em tudo. Eu tenho tanta satisfação em Deus. É por isso que o Salmo 119 é tão grande.
Porque só diz a respeito da lei de Deus. Eu não entendia, mas depois eu entendi. O cara tem tanta satisfação na lei do Senhor, que achou tanto argumento para falar dele. E então ele prossegue. Por que eu tenho que ter tanta satisfação assim na lei do Senhor? Porque a lei, meus irmãos, concerne, diz respeito ao próprio Deus. A lei não é um conjunto de instruções que te obriga a fazer coisas. A lei é a revelação de Deus. É Deus se revelando ao homem de forma específica. Você quer conhecer a Deus? Somente por meio da palavra. Está entendendo por que há satisfação na lei do Senhor? Porque quando você tem satisfação na lei do Senhor e a obedece, e como John Piper diz, ore para que Deus te dê o prazer da obediência. Isso significa, meu irmão, que todas as vezes que você dobra o seu joelho e fala, Senhor, como é bom obedecê-lo, Senhor, eu vou fazer isso porque eu te amo. Sabe o que você está fazendo? Está se tornando semelhante a Ele. Igual, parecido. A despeito do ímpio, que ouve o conselho lá do perverso e se torna imitador dele, você se torna imitador de Cristo quando obedece. A resposta da satisfação não está em um conjunto de informações que nos obrigam a fazer alguma coisa, mas está em submeter-se a ordens que dizem respeito ao próprio Deus. E olha que interessante, o dicionário internacional do Antigo Testamento traduz esse termo também, felicidade, por um homem abençoado é aquele que se coloca sob a autoridade da revelação de Deus. Aqui nós vamos começar a compreender um pouquinho a respeito de frutificar lá na frente. Um homem abençoado é aquele que se coloca sob a autoridade da revelação de Deus. Você quer ser um homem abençoado, você quer ser uma pessoa abençoada, próspera, frutificar em todos os lugares, se submeta à autoridade da revelação de Deus. E aí então nós prosseguimos. Nela medita de dia e de noite. Dia aqui, para o salmista, e noite, significa um dia completo. De 6 da manhã às 6 da tarde, 12 horas, de 6 da tarde às 6 da manhã, mais 12. Ou seja, a vida dele era permeada pela revelação de Deus. Ele pensava nela a todo momento, tinha prazer nisso. E isso é uma disciplina que eu e você devemos exercitar. Não é fácil não, meu irmão. Sabe por quê? Porque sua mente está cheia de preocupações, cheia de agonias, cheia de coisa, família, trabalho. Você tem pensando naquele tanto de coisa. Às vezes você não fez nada no dia e está exausto emocionalmente, cansado. Mas aí o salmista fala, eu medito na lei de Deus, ou feliz é aquele que medita na lei de Deus de dia e de noite. Nós temos que aprender a viver a partir da lei de Deus, a pensar na lei de Deus como parâmetro para todas as coisas. O Richard Foster diz que a meditação cristã, numa definição simples, é a capacidade de ouvir a Deus e obedecer à sua palavra. Não tem nada a ver com aquelas coisas orientais, budistas, que você senta, fica lá parado, lá, mantra, não é nada a ver. Às vezes a gente fala meditar e pensa nessas coisas, mas não. Olha aqui que ele fala, é a capacidade de ouvir a voz de Deus e obedecer a sua palavra. Mas isso aqui vai nos conduzir para verdades que também nos confrontam. Pois sabemos que a felicidade se encontra na satisfação, como obediência à lei do Senhor, mas para que se entenda o que é o prazer pela Escritura, é preciso compreendê-la verdadeiramente. Contudo, como a lei diz respeito ao próprio Deus, a sua compreensão não se reduz às explicações humanas, por mais bem elaboradas, complexas e sistemáticas que sejam. A única forma de se compreender a revelação de Deus é submetendo-se os ouvidos à voz do próprio autor. Isso não nos pode parecer estranho.
Agora presta atenção nisso aqui. João compreendeu isso, e ao fim de cada carta direcionada às 7 igrejas, ele não ousou ficar somente com o conteúdo que se referia às igrejas, por mais explícito que fossem, mas entendendo o teor da revelação, suplicou a todos: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ter só o conteúdo não basta. É por isso que Paulo fala que a letra mata. Não tem a ver com estudo, não tem a ver com fazer teologia, tem a ver com não ter o Espírito, tem a ver com não ouvir o Espírito, tem a ver com estar com o véu ainda sobre o rosto, de forma a ler tudo, pensar saber de tudo e não entender nada e não ser transformado. Sabe aquela pessoa que está na igreja todo dia há 30 anos, conhece a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, você olha para ela e a define uma só palavra: improdutivo. A pessoa viveu 30 anos na igreja lendo a Bíblia e não teve transformação de vida nenhuma. O que é isso? Não ouve o Espírito, não medita na lei de Deus, não permite que Deus fale com ele. Não estamos mais nos tempos remotos da antiga aliança, a fim de termos a necessidade de ouvir Deus por meio de um profeta, sacerdote ou rei. Estamos no tempo em que o véu que nos separava da face do Senhor se tornou apenas uma história a ser contada e não repetida. O desejo de Deus nunca foi um véu para nós, mas uma glória manifesta na face de Jesus e refletida em nós por meio da fé, na ação do Espírito Santo, como consequência de uma vida de intimidade. Então você quer ouvir a Deus? Não se limite a ficar ouvindo a Deus somente por meio de um profeta. Você tem ouvido a voz de Deus no particular ou somente por meio de profetas que precisam apontar as suas necessidades, enquanto você deveria estar desfrutando dos tesouros do conhecimento e da sabedoria que estão escondidos em Cristo Jesus? Existem muitas pessoas que vivem essa medíocre realidade de vida espiritual, que vivem uma vida assim, levando a vida assim, vem à igreja somente para ouvir o sacerdote dizer para ela: você precisa mudar. Deus tem que ficar usando as pessoas para falar com ela o que ela precisa ser, fazer. Enquanto ela podia estar ouvindo o próprio Deus falar com ela, enquanto ela podia estar ouvindo o próprio Deus ensinar-lhes as verdades a respeito dele, enquanto ela podia estar como o salmista diz: ó Deus, o meu coração diz ao teu respeito, busca a minha face, a tua face buscarei, Senhor, não escondas de mim o teu rosto, tem compaixão do teu servo. Isso é saber o valor da presença de Deus, é não aceitar mais uma vida sem que Deus fale. Eu não posso viver uma vida sem que Deus fale comigo. Eu não quero ouvir voz de homens, eu quero ouvir Deus falar comigo, porque senão a minha vida não vai ter sentido. Para que eu vou estar aqui? O que eu vou fazer se Deus não fala comigo? Quais serão as minhas respostas para o mundo lá fora? Quais serão as minhas respostas para as pessoas que querem se suicidar? Quais são as respostas para as pessoas que querem se divorciar se eu não ouço a voz de Deus? Seus compêndios de teologia não vão adiantar. Não adianta, meu irmão. Olha para você ver, Jesus está dando a revelação para João, ele está escrevendo tudo. E aí ele manda a carta para as igrejas, mas ele fala: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz, porque se vocês só lerem e não permitir que o Espírito fale, vocês não vão entender e vão continuar da mesma situação, da mesma forma. Quantas verdades de Deus não são ministradas aqui? E quantas vezes isso só fica aqui dentro? Porque nós não temos a capacidade de dizer: Espírito Santo, eu preciso ouvir a tua voz, fala comigo. Eu abro mão dos meus conceitos, eu abro mão dos meus pressupostos, eu abro mão do meu conhecimento somente para te ouvir. Quantas vezes a gente faz isso, meus irmãos? Nós pensamos saber de tudo, conhecer demais, ter resposta para tudo, mas você não sabe de nada. Não sabe, eu não sei de nada, porque quem é o detentor de toda a verdade se chama Jesus Cristo.
Ele é o verbo vivo de Deus, e está escrito lá em Colossenses, no capítulo 2, que nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento de Deus. Se você quiser conhecimento a partir de homens, eu sinto muito, eu quero conhecimento a partir de Deus. A minha satisfação tem que estar em Deus. Eu não quero mais voltar lá na antiga aliança, ficar atrás de uma cortina, ouvindo alguém gritando lá, olha, aqui existe uma arca da aliança, deposite a sua oferta, vamos fazer a fogueira santa. Isso é quem não ouve a voz de Deus. Quem tem a capacidade de ir numa igreja dessa para colocar sua oferta para homens que não respeitam a própria Escritura, são pessoas que não ouvem a voz de Deus. Pessoas que se submetem a falsos profetas são pessoas que não ouvem a voz de Deus. Será que o problema está em quem? Em Deus? Eu tenho certeza que não. Porque lendo a minha Bíblia, eu vejo Deus falando: busca a minha face enquanto você pode achar. Invoque enquanto eu estou perto. Conheça-me. Conheça-me plenamente, persevere em me conhecer. Tiago fala lá na sua carta: aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Na medida da sua busca, você terá Deus. Então não existe desculpa mais. Talvez eu esteja ainda numa vida medíocre, porque eu esteja dando ouvidos para tudo, menos para Ele. E então nós prosseguimos porque essa verdade aqui é para aquele que obedece, para aquele que tem satisfação na lei do Senhor. Então não se esqueça da verdade que eu falei, que eu vou repetir porque isso ficou marcado no meu coração. Deus falou comigo grandemente nisso. Você não tem que obedecer a mim por obrigação. Você tem que obedecer por satisfação. É por satisfação, é por me conhecer. Existe um provérbio que diz assim: você me desobedecer, você deixar-me de lado, estou parafraseando, é morte para você. É a mesma coisa, é você amar a morte. Quem me deixa, ama a morte. Existe um provérbio que diz isso, quanto à sabedoria. Quem me deixa de lado, ama a própria morte. No entanto, João capítulo 17, verso 3 está escrito: esta é a vida eterna, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Aleluia. Então agora nós vamos frutificar em todos os lugares finalmente, porque eu encontrei satisfação na lei do Senhor, e porque eu sou satisfeito na lei do Senhor, eu sou feliz, porque a felicidade é isso, é você ter tudo de forma que você não sente falta de nada. Então as minhas preocupações não estão nas coisas que o mundo tem para mim, que o mundo me dá. Minha preocupação não é ter um carro novo, uma casa nova, roupas chiques. Minha preocupação não é isso, não é desfrutar de dinheiro, não. Porque a minha satisfação é Deus. E se Deus é minha satisfação, quer dizer que eu estou completo. E se eu estou completo, eu não tenho falta de nada. E se eu não tenho falta de nada, eu sou feliz. Amém? Amém. Eu sou feliz. Eu sou feliz. Eu não entendi o que era felicidade, meu irmão. Agora eu tenho entendido o que é felicidade, porque eu tenho buscado Deus como a minha satisfação. Antes eu era assim. Eu sou filho de pastor, os irmãos sabem. Quem não sabe está sabendo agora. E aí eu tinha que ir na igreja, eu tinha que ir na escola bíblica. E eu estava lá todo dia ouvindo, sabia de cor os versículos, as perguntinhas bíblicas, era tudo muito, né? Aquela coisa. Mas enquanto Deus não se revelou para mim, meu irmão, era só fachada. Mas quando Deus se revelou para mim, eu compreendi a minha insignificância de uma tal forma que eu disse: eu não posso mais viver sem Ele. Porque tudo que eu preciso para viver está nele. Hoje eu tenho satisfação no Senhor, hoje eu sou feliz. Como eu disse, eu falei para as crianças hoje de manhã, falei: crianças, isso vai parecer uma perspectiva um pouco negativa, mas não é. Se eu descer essas escadas aí, atravessar a rua, um carro vir bater em mim e eu morrer, eu sei para onde eu vou. Não é pensando negativamente, você fala: Deus me livre. Se pegar uma infecção e morrer, não tem problema, parece uma perspectiva negativa. Não, mas eu sei para onde eu vou. Porque Deus tem sido a minha satisfação. E este que tem Deus como satisfação, que é feliz por isso, ele é como árvore plantada à margem do rio,
E o que significa isso, meu irmão? Após se fundamentar na lei do Senhor e ter prazer nela, podemos observar o que ela, pelo seu próprio poder, gera naquele que ama. Isso aqui significa, ser plantado junto ao rio significa o fato desta árvore estar no lugar exato, tendo acesso a todos os nutrientes concernentes à sua própria vida e existência. Lá em Ribeirão Pires, o pastor Ronaldo conhece, alguns irmãos também. É um lugar muito verde, preservação natural, né? E Ribeirão Pires justamente por isso, porque tem ribeiros que afloram lá, né? Que nascem, tem umas ruas lá que você vê a água correndo, nascente mesmo. E lá no seminário a gente toma água, bebe, toma banho, lava com a água que nasce lá. Então a gente não paga a água, porque a água já nasce lá mesmo, tem poço. E lá é um lugar muito verde, muito verde. Eu estou há 2 anos no seminário, e lá tem uns pinheiros, assim, umas árvores bem bonitas. Eu estou há 2 anos no seminário, e eu nunca vi aquelas árvores com outra cor. Sempre verdes, nunca vi. Sempre vivas, sempre bonitas. Porque estão plantadas junto aos ribeiros. Só que aí, há 6 meses atrás, mais ou menos, eu tive a oportunidade de ir lá no Nordeste. E os irmãos conhecem, sabem que o Nordeste é um lugar árido, seco. É um lugar produtivo, mas por falta de água não produz. E aí eu estava acompanhando o pastor Jacinto, indo para um assentamento, onde o pessoal constrói casa no meio do nada. E aí ele parou o carro e fez questão de, porque ele é ambientalista também, fez questão de parar o carro e me mostrar algumas coisas. Aí ele chegou para mim, para a Franciele, que estava junto, e falou: aqui, Patrick, aqui era um córrego, um riacho, que passava quando chovia. E eu já estava seco, não tinha água, não tinha nada ali. Só que ao olhar para o lado, as árvores ainda estavam verdes. Por quê? Ela estava sobrevivendo com as águas que se passaram. Ela ainda estava verde, porque ainda estava sobrevivendo com os nutrientes que aquele riacho deixou, mas já não estava lá mais. Então eu poderia já ir para as aplicações que esse texto fala, mas existe algo aqui que eu preciso falar para vocês. Existem muitas pessoas que estão sobrevivendo com as experiências que tiveram com Deus. Estão sobrevivendo ainda com aquelas verdades que Deus ministrou já há muito tempo. As águas já se passaram, já não tem mais aquele compromisso, aquele amor por Deus, aquele amor pela lei, e está ali pendengando, mancando, sobrevivendo com aquelas águas que se passaram. Mas um dia ela morre, o tronco seca, as raízes também. E a única coisa para que serve uma árvore seca é para ser cortada e queimada. Você não pode aceitar sobreviver com as águas que se passaram. Você não pode fundamentar a sua vida com as experiências que você já teve lá atrás, não. Você conta as suas experiências, mas você vive com as águas que estão lá, estabelecidas todos os dias. A fonte que jorra para a vida eterna está à disposição de você. Existem árvores plantadas junto a ribeiros e as folhas não caem, porque elas estão lá grudadinhas nas águas. Mas se a água rejeitar o ribeiro se seca, e aí começa a sobreviver com um pouquinho daquilo, mas ela vai secando, as folhas vão caindo, vão perdendo os nutrientes e não vão frutificar mais. Eu pergunto para você, meu irmão, será que você tem sobrevivido com as águas que já passou? Será que você tem sobrevivido com aquele restinho, sabe? Aquele restinho do córrego, do riacho. Será que você tem aceitado a viver isso? O salmista está num ambiente aqui seco também, desértico. Mas ele sabe o valor de uma árvore que é plantada junto ao ribeiro e por isso ele diz. Por isso ele diz isso. Não aceite viver com requisitos. Não aceite viver com as águas que se passaram, porque você vai morrer uma hora. Então volte a dar valor a esse riacho que está aí, ó, no seu lado. Estabeleça suas raízes na palavra de Deus, porque ela é a sua fonte de água. Aleluia.
E então nós prosseguimos e esta árvore, ela produz no tempo certo. E o que significa produzir no tempo certo? Senão o fato de essa árvore estar sob a dependência da ordem que foi dada a ela. Porque uma árvore não produz segundo sua própria vontade. Ela produz segundo a determinação do próprio Criador. E o que o salmista está aplicando para nós aqui? Nós somos as árvores. E nós damos fruto no tempo certo. Não é no seu e nem no meu tempo. Isso é viver na dependência de Deus. Mas sabe o que o homem faz? Porque o homem gosta de dar um jeitinho em tudo. Ele vai lá na árvore, tira o fruto da árvore e coloca numa estufa. Não é verdade? Às vezes a gente pega o mamão, coloca dentro de um jornal, o abacate coloca no jornal, não espera que ela mesma amadureça na árvore. Porque está a fim de usar o fruto para seus próprios benefícios. Deus dá para nós capacidades, frutos, talentos e muitas outras coisas, mas Ele está falando para você, por meio dessa palavra. Espere o tempo dele para agir e para fazer as coisas. Não tente utilizar aquilo que Deus te deu no tempo que não é para você fazer. Não faça como aqueles que pegam as frutas lá, arranca lá, as bananas principalmente, porque as demandas são grandes. Então tira as bananas, coloca numa estufa, espera amadurecer e vende. Não, meu irmão, deixa que o fruto amadureça na árvore. O fruto tem que amadurecer em você. Por isso, respeite o processo. Não se detenha somente ao final da história. Às vezes a gente fica querendo saber logo o que vai acontecer depois, como vai ser, e é por isso que a gente quer arrancar os frutos logo, para ver como é que vai ser. Mas Deus está falando, você tem que passar pelo processo, porque uma fruta que passa pelo processo tem sabor de verdade. Aleluia! Uma fruta que passa pelo processo tem sabor de verdade. Às vezes a Simone, vou ter que usar o exemplo agora. Às vezes ela compra umas mangas lá e faz o suco. Aí ela se esforça para fazer aquele suco gostoso. Aí ela toma o suco, essas mangas, porque são tudo fruta retirada fora da época e perde o sabor. Mas quando vocês forem lá em Pirapora, eu vou te levar, porque lá tem um manguezal lá. Vou levar vocês lá. Eles deixam as frutas crescerem no tempo. Aí você arranca a fruta da árvore, assim, bem madura. E aí você sente o sabor da fruta. Às vezes você nem quer o suco, porque é tão saboroso o negócio. Deixa aí o fruto no seu tempo, ok? Viva na dependência de Deus. Espere. Saiba que Deus tem cuidado de você. Sabe por quê, meu irmão? Porque foi Deus que plantou você. Foi Deus que te estabeleceu lá. Portanto, respeite o tempo dele. Eu lembro até, não tem muito a ver não, mas eu lembro até de Paulo falando, um planta, outro rega, mas quem dá o crescimento é Deus. Isso se aplica aqui também. É Deus quem faz crescer, é Deus quem faz amadurecer. Existem experiências que todos vocês aqui talvez irão passar, enfrentar, lá na frente, porque ainda não está pronto para enfrentar ela. Eu estou vivendo um pouquinho disso aí. Por exemplo, eu não tinha, na minha adolescência, eu nunca gostei de ir em velório, nunca gostei. Deixei de ir em velórios de pessoas importantes para mim, da minha própria família, porque eu nunca gostei. Só que depois que eu vim para o seminário, depois que eu comecei a compreender algumas coisas a respeito de Deus, a minha mentalidade foi mudando. E aí, lá no Nordeste, que eu estava falando aqui, uma senhorinha morreu, a mãe de um presbítero. E o pastor chegou para mim e falou, olha, você vai fazer o velório. Você que vai fazer o velório. Eu falei, amém, pastor. Deus nos permite passar por esses processos, para que quando chegar a determinada situação, a gente saber lidar com elas. Então, respeite os processos de Deus. E vamos prosseguir, porque tem mais benefício aqui para a gente. Suas folhas nunca murcham. Quando você olha aquela árvore verdinha, o que você pensa? Essa árvore é saudável. E é justamente disso que está se tratando. É a evidência de que há vida na árvore e a possibilidade dela produzir. É o estado de quem não se deixa levar por, como Paulo afirma, ventos de doutrina,
Ou como Tiago diz, ser como uma onda levada e agitada pelo vento, instável em tudo o que faz. Uma árvore que tem suas folhas lá e essas folhas não murcham, não caem, é alguém que tem princípios e propósitos firmados. E aí quando vem aquele charlatão contar aquelas mentiras, querendo tirar você da verdade, você permanece lá verde, de pé, porque você está firmado na verdade de Deus. E você fala: meu filho, eu conheço a Bíblia que eu leio. Não é verdade? Eu conheço a Bíblia que eu leio. Eu não sou levado por qualquer vento de doutrina. Não passa o vento e tira as folhas da árvore. Quem estabelece as raízes na lei do Senhor, as folhas não caem. Mas quem não estabelece, nós vamos ver já já. Aí nós chegamos aí no ele prospera em tudo que faz. Eu poderia parafrasear esse texto aqui, contextualizar para a nossa realidade e falar: as suas folhas não caem e ele produz frutos em todos os lugares. Porque falar de prosperidade nesse contexto é justamente isso. É estar pronto para viver qualquer tipo de situação. Porque nós já vimos lá atrás que existe um fundamento que o sustenta. Nós vimos que já existe uma satisfação inerente, uma alegria, um contentamento. Então agora ele está pronto para produzir e está pronto para ser próspero. Porque ele tem uma coisa que gera isso nele. Amém? Por que tudo que ele faz prospera? Pelo fato de sua vida não pertencer mais a si mesmo. Por seguir orientações que o protegem dos erros, que o livra de cometê-los e diante das situações, aplicar somente o que lhe foi dito para fazer. Aqui se enxerga o frutificar em todos os lugares. Quem segue a determinação de Deus frutifica, seja na Babilônia como Daniel, frutifica seja no Egito como José, na prisão como Paulo, na ilha de Patmos como João, ou em todos os lugares como Jesus. Jesus frutificou na Galileia, Cafarnaum, na Judéia, Samaria, Mar de Tiberíades, Rio Jordão, Transjordânia, povoados, cidadelas, no templo, sinagogas e até os confins da terra, nem você, em mim. Sabe por quê, meu irmão? O filho não pode fazer nada de si mesmo, só pode fazer o que vê o pai fazer. O filho não pode fazer nada de si mesmo, porque o que o pai faz, o filho também faz. Ele deu o exemplo de submissão. Ele mostrou que o fruto que ele produziu foi consequência de uma vida de obediência. Não se iluda. Você só vai ser próspero e frutífero se você seguir as determinações de Deus. Se você ser parecido com Ele. Estar aqui nessa noite é muito bom, porque olha o que está acontecendo. Nós estamos sendo ministrados por Deus e viemos para adorar. Só que você tem uma vida lá fora que você precisa demonstrar esses frutos. Você já parou, olhou para si mesmo e falou: agora eu vou ver, meu Deus, quais são os frutos que eu tenho produzido para glorificar o Senhor? Você é uma árvore plantada por Deus. A pergunta para você é: quais são os frutos que você tem produzido? As pessoas têm visto os frutos em você? Elas veem em si, não é tanto a questão. A questão é isso gerar glória para Deus. É estar... lugar não determina muita coisa, mas em quem você está estabelecido. Essa árvore está estabelecida, esse justo está estabelecido na lei do Senhor. Então vimos aqui, pode ser Daniel lá na Babilônia, ele dá fruto. Pode ser José no Egito, dá fruto também. Pode ser Paulo e Silas na prisão, dá fruto também. E mais do que isso, louva ao Senhor, apanhando, acorrentado. Porque está estabelecido na lei do Senhor. Pode ser João, aprisionado numa ilha distante lá na Ásia Menor, mas dá fruto. Pode ser Jesus em qualquer lugar, como eu acabei de citar aqui, meu irmão. No seu trabalho, na sua escola, no seu lar, você tem que produzir. Se você estiver estabelecido na lei do Senhor, você vai produzir lá. Você vai produzir aqui, com os dons que Deus te deu, para a edificação da igreja, conforme Paulo fala aos Coríntios.
Você vai produzir lá na sua faculdade, na sua escola, no seu trabalho. Você vai produzir em qualquer lugar que você esteja. Porque você está edificado, está fundamentado na fonte que te faz produzir. É por isso. Só que existe aqui os poréns. O mesmo não acontece com quem não faz tudo isso aqui. E a Bíblia ela é muito justa. Ela não deixa isso omisso. Ela não esconde. Se você ignora isso aqui e olha para você ver, são verdades duras. Às vezes a gente não quer aplicar para nós mesmos porque a gente se sente muito protegidinho, muito especial para Deus. De fato somos especiais, mas por causa de Cristo não é mérito nosso. E às vezes a gente fica se protegendo demais. Mas o que o salmista está dizendo em tudo aqui é o seguinte: existem só dois tipos de pessoas: os que obedecem a Deus e os que desobedecem. Os que obedecem são felizes e justos, os que não obedecem são ímpios e perversos. Pode estar fazendo boas ações, é ímpio e perverso. Pode estar fazendo tudo que você pensa que é bom, mas a ira de Deus está sobre ele. Porque, meu irmão, o que determina é onde estamos fundamentados. Paulo fala aos Coríntios: olha, vai chegar um momento que vocês vão estar diante de Deus, e aí vocês vão começar a apresentar o que vocês têm nas suas mãos. Alguns vão apresentar palha, outros vão apresentar feno e madeira, outros vão apresentar diamante, ouro e prata. Todos esses materiais que significam a obra vai passar pelo fogo de Deus e vai ser queimado. Mas o que resistir ao fogo, esse sim, vai receber segundo o que fez. No entanto, o que for queimado vai ser salvo por causa do fundamento. Está falando de cristãos o texto, não de ímpios. Isso é para nós. Porque a questão aqui não é obras, é em quem está o fundamento. Jesus é o meu fundamento. E talvez as obras vão passar pelo fogo e não vão permanecer, e vai ser salvo só porque teve Cristo como fundamento. Mas não fica se estabelecendo muito, porque isso aqui é mais para que não teve muita oportunidade de fazer coisas. Porque quem é salvo, meu irmão, produz. Como Paulo diz aos filipenses: coloquem em ação a salvação de Deus, a salvação de vocês, porque é Deus quem opera em vocês tanto querer quanto realizar. Vocês não fazem, não são santos e não fazem as obras para serem salvos, mas é porque vocês são salvos que vocês fazem as obras. Amém? E aí nós prosseguimos aqui. Não são assim os ímpios porque fazem o que querem. Nós vimos aqui que aquele que produz em todos os lugares, ele produz porque ele vive submetido à lei de Deus. É quem se negou, renunciou a si mesmo, vive na dependência de Deus, mas os ímpios são seus próprios deuses. E como John Stott um dia afirmou, eu vou falar aqui nas minhas palavras porque eu não lembro direitinho, mas ele disse assim: pecado não é somente uma transgressão, errar o alvo. Pecado é a tentativa de sermos Deus. É dizermos para Deus assim: eu vou fazer as coisas do meu jeito. Então não pense que quando você peca, você está apenas cometendo um errinho que não vai determinar muita coisa, porque isso diz respeito ao que você está tentando ser em relação a Deus. Você está falando: eu não estou satisfeito com as coisas que o Senhor faz, não estou satisfeito com as coisas que o Senhor tem me dado, então eu vou fazer do meu jeito. É a rebelião do próprio ser, da própria natureza. Pecado é a tentativa de ser Deus. Foi o que Satanás tentou fazer no céu. Não é apenas errar, mas é ser dono de si mesmos. E os ímpios são assim. Só que a despeito dos justos, eles são palha. Agora, coloca na sua cabeça, imagine uma árvore e uma palha. Você verá a árvore com um tronco bem grande, flores, frutos, folhas, raízes, dá sombra. Olha para você ver. Os pássaros fazem ninho sobre ela. Mas o que é palha, meu irmão? É mato cortado, seco. Qual é a serventia? Lixo, fogo. Está vendo como o evangelho de Jesus Cristo ele não tem meio termo?
Ele não massageia ninguém? Porque a luta aqui diz respeito à nossa natureza corrompida. Ou você obedece a Deus e se torna justo, ou você permanece um ímpio, considerado como alguém que não tem raiz. Porque palha não tem raiz, não tem onde se fundamentar, não tem um refúgio, não tem para onde correr, não tem garantia do amanhã, não sabe o que vai fazer da vida e vive por si mesmo. Como o salmista Asaf diz: olha, os ímpios, eles não prestam contas para ninguém, têm saúde, fazem o que querem. E aí ele quase escorregou porque quis ser igual. Mas tem um determinado momento da sua vida que ele diz: até que entrei no santuário do Altíssimo e compreendi o destino dos ímpios. Aleluia. O que significa isso? Deus se revelou para ele. E quando Deus se revelou para ele, ele encontrou satisfação. Quando ele encontrou satisfação, ele viu que a vida dos ímpios era inútil. E então ele declarou: a quem tenho eu no céu, senão a ti? E na terra, nada mais desejo senão a ti. Agora o meu coração e o meu corpo podem fraquejar, mas o Senhor é a minha força. O meu Deus é a minha herança. Tem que ser Jesus, meu irmão. Ele tem que ser o fundamento da sua vida, meu irmão. É bom demais falar disso aqui, porque o Evangelho, ele confronta, ele machuca e dói, porque é uma afronta à nossa própria natureza corrompida. Mas se você se submeter à verdade de Deus, vai se tornar prazeroso, até que você ore como Davi: o meu prazer está em obedecer aos teus mandamentos. No início vai parecer difícil, vai parecer complicado, mas é melhor ser uma árvore plantada junto a ribeiros, produzir fruta em todos os lugares, do que ser considerado uma palha que não tem raiz e vai ser queimada. Foi Jesus quem falou isso. Os ímpios passarão a eternidade no inferno. Eles serão condenados quando vier o juízo, porque essa é a sua sentença. Eles rejeitaram. Não foi um conjunto de informações de Deus que determina o que você tem ou não fazer. Eles rejeitaram a Deus. Todas as vezes que nós deixamos a lei de Deus de lado, nós estamos falando não para Deus. Todas as vezes que eu deixo de meditar na lei do Senhor, eu estou deixando de pensar em Deus. E como o próprio Daniel aqui mesmo falou, eu achei muito interessante. Ele falou assim, do livro do Timothy Keller, Deuses Falsos, que qualquer pensamento que esteja na nossa mente, mais do que o próprio Deus, é ídolo. É por isso que nós temos que pensar tudo a partir de Deus, porque tudo que está a mais e além de Deus na nossa mente é ídolo. Eles não resistirão e nem permanecerão na comunidade dos justos, porque os justos vão receber conforme fizeram também. E aqui, para finalizar, o salmista fala que o Senhor conhece o caminho do ímpio, ou melhor, desculpa, conhece o caminho do justo, aprova, guarda. O Senhor avalia, acompanha, caminha no mesmo caminho, pois Ele quem guia aqueles que obedecem à sua lei. Quem aqui não conhece aquele Salmo 119, 105, que diz: a tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Eu sei por onde eu estou andando, porque o meu próprio Jesus é quem ilumina o caminho. Aliás, Ele é o caminho. Ele é o próprio caminho, meu irmão. Mas eu quero que vocês me respondam, quem souber, só quem souber, levanta a mão e me diga. Quem conhece o caminho do ímpio? Para onde é que vai? Quem é que está guardando? Quem é que está iluminando o caminho do ímpio? Alguém pode me dizer, por favor? Eu não conheço. Eu sei de um salmo que diz assim, que se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia a sentinela. O ímpio é esse, que vigia inutilmente os seus próprios passos, que utiliza dos seus recursos para se guardar da morte, que faz de tudo para proteger a si mesmo, porque não tem garantia de nada. Mas quem tem o Senhor como fundamento, sabe por onde está andando.
E mais do que isso, sabe aonde vai chegar. Amém? Você sabe aonde você vai chegar? Sim ou não? Sabe para onde você está indo? Seu caminho está iluminado pelo Mestre? Ele é o nosso sol da justiça. Aleluia. Então, como nós vimos aqui, a nossa capacidade de produzir frutos em todos os lugares não depende de nós. Nós tivemos que percorrer o salmo inteirinho para entender. Mas valeu a pena. É unicamente do Senhor. Sendo assim, convido você a afirmar este compromisso hoje. A deixar de lado a mediocridade e a sobrevivência por meio de águas que se passaram, vindo com grande sede e anseio às fontes de água viva. Lembra lá do convite de Jesus para a mulher samaritana? Jesus falou: eu tenho água viva para você. Eu tenho água viva para você. Aí ela pergunta: que água é essa, Jesus? Que água é essa? São águas que jorram para a vida eterna. Corre para essa água, meu irmão. Não aceite viver sem a lei do Senhor. Não viva mais com senso de obrigação. Não venha mais para o culto. Não leia mais a Bíblia. Nem ore por senso de obrigação, com medo, pelo que vão falar. Não busque a aprovação de homens. Comece a buscar a satisfação em Deus. Ore e fala: Senhor, me dá o prazer da obediência. Me dá o prazer da obediência, porque o prazer e a satisfação não é consequência de obediência, anda junto. Obediência e satisfação estão colados, e tudo para a glória de Deus. E então, para a glória de Jesus Cristo, como está escrito ali, deem fruto, meu irmão. Em todo lugar que você passar, lá no seu trabalho, quando as pessoas olharem para você, que elas vejam frutos produzidos em você, veja a luz do Senhor sobre a sua vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Não aceite mais uma vida medíocre. Não aceite mais as águas que já acabou e está lá, né, ressecando já. E nesse calor, então, está ressecando já as folhas, tudo caindo. Mas Jesus está te convidando aqui hoje para mergulhar nos ribeiros e ser novamente renovado com as suas águas, suas folhas serem lavadas, seus frutos serem regenerados. Amém? Fique de pé, eu preciso orar por vocês. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus nos deu o exemplo. Ele mesmo